Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever, a notificação, aqui estão os diversos vídeos. Ontem teve os vídeos estendidos, hoje já teve a previsão do Peter, que é segunda, quarta e sexta. E aqui os nossos canais parceiros também, o pessoal pode também acessar, dar o like e compartilhar. Vamos ver aqui o nosso patrocinador, a Segna, com seu GPS agrícola. É uma importante ferramenta para o homem do campo, onde ele pode ter desconto na compra se disser que viu a propaganda aqui no canal do Tempo. Então, Segna, seu GPS agrícola catarinense de atuação na América Latina. Agora a propaganda. Fala, meu povo, tudo bueno? Olha só, vim aqui para fazer uma pergunta para vocês. Já comprou o seu GPS agrícola da Segna GPS? Ainda não? Então eu vou te dar 3 bons motivos para você comprar o seu agora mesmo. Ele é o único 100% brasileiro, produzido especialmente em Santa Catarina. Ele tem a maior tela do mercado e, além de tudo, ele tem o melhor custo-benefício do mercado. Agora sim, né? Consegui te convencer. Então entra aqui, acessa o link e chama a galera do Segna GPS e adquira já o seu. Facilite a sua vida no campo. Segna agora é o rei do agro. E vamos aqui ao nosso de praxe, né? Aqui a temperatura real, estamos com 18 graus, se mantém há semanas e semanas. Fresquinho aqui no litoral sul do Nordeste, friozinho aqui no litoral do Sudeste, frio em São Paulo, mais gelado em Santa Catarina e bem gelado no litoral do Rio Grande do Sul. É a corrente das Malvinas que nessa época do ano está bastante ativa. Agora ela começa gradualmente a perder força. Aqui é a situação dos ninos, né? Ou seja, da laninha, que está bem desenvolvida aqui no Pacífico. Também tem vários trechos de água fria entre o Índico e em volta do Polo Sul. Aqui nós temos, ó, água fria abaixo do normal, não é que água fria, tem anomalia negativa desde o sul, aqui do centro-sul do litoral da Bahia, sudeste, São Paulo, sul de Santa Catarina, uma pequena, coisinha pouco acima do normal aqui próximo a Floripa. E aqui ó, também teve um pequeno aquecimento nessa área aqui, mas volta a ficar frio. Grande parte do Atlântico Sul está com temperatura baixa. E os ninos aqui bastante intensos, águas bem frias. O Nino 1 e 2, isso aqui ainda é antigo, né, do dia 24, que deu um problema no mapa, mas ele está com continua com menos 1,2. Tu vê que está se mantendo num patamar baixo há semanas. Ele tem impacto no clima aqui do sul, principalmente em relação a facilitar as frentes frias vamos dizer assim, a diminuição da chuva, que de fato está começando a acontecer. O Nino 3 e 4 também do dia 24, 0,8, hoje está com 0,79. 0,8 também, continua estável nessa faixa de laninha moderada forte. E aqui é a projeção para outubro, novembro, dezembro. Nós temos aqui ó, uma laninha moderada forte em toda a extensão do Pacífico, desde a costa do Equador e Peru até aqui se aproximando do Pacífico Leste, próximo ao litoral da Nova Guiné, relativamente próximo. Então toda a extensão, passa da linha data, toda a extensão do Pacífico abaixo do normal, aqui de normal um pouquinho abaixo e aqui acima. Nessa situação continua favorecendo o quê? Nessa região aqui do Brasil, dessa parte aqui, ó, centro-sul da América do Sul, nós vamos ter o quê? Chuva bastante irregular, pegando a região da Argentina, a área de produção, Uruguai, centro-sul do Paraguai, já começou a reduzir a chuva no Rio Grande do Sul, começa a reduzir em Santa Catarina e sul do Paraná, e até o final de outubro, novembro, vai reduzindo em toda a região sul. E aí pega também aqui o sul do Mato Grosso do Sul e partes de São Paulo. Então toda essa região aqui vai ficar com uma situação de chuva bastante irregular agora no começo, no finalzinho de setembro e de outubro para frente. Então a primavera aqui no sul vai ser o quê? Uma primavera que começou úmida e agora passa a ficar gradativamente seca e uma primavera fria. Não há nenhuma perspectiva de calor fora do padrão, pelo menos até meados de novembro. Pelo contrário, quando tem calor é curto, o frio predomina mais. Isso está atrapalhando um bom desenvolvimento das culturas de verão e também atrapalha na parte até de vestuário, vendas de roupas de verão, atrapalha no geral tudo aquilo que não está acostumado com um frio fora do normal, acaba assim atrapalhando nesse sentido. Então nós vamos ter o quê? Chuva irregular aqui no sul. Já aqui na região central,
a chuva plantadeira está começando agora. Então o pessoal já começa a ter uma situação melhor, pegando aqui o sudeste, o norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, a região do Mato Piba aqui no nordeste, a região de Irecê. Então começa a se espalhar a chuva pela área central do país. O pessoal do café já está tendo chuva, pode ter períodos de chuva forte no sudeste e centro-oeste, agora em outubro e novembro, de repente algum transtorno, não dá para descartar. As áreas de Serra do Espírito Santo, Rio de Janeiro, não acredito que vai ser um período de constante de chuva, vai ter um outro veranico, que é até bom que tenha para dar uma pequena trégua. Vai ajudar o sistema elétrico em termos de água. No Mato Piba a chuva vai se espalhando, na região do Tocantins, no oeste da Bahia, na região ali do norte da Bahia, aos pouquinhos a chuva se aproxima, na área ali do Maranhão, Piauí também vai avançando, na região do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, demora mais um pouquinho, mas entre novembro e dezembro começa a aproximar a chuva também dessas áreas, de maneira que tanto o Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste terão uma situação boa, até excesso de chuva. Lá é excesso e aqui no Sul falta. Aqui nos Estados Unidos o frio começa a chegar mais cedo na área do cinturão do milho, isso pode atrapalhar também. Vamos ver agora aqui, novembro, dezembro, janeiro. A laninha continua moderada forte, sem muita alteração, reduzido um pouco o resfriamento aqui, de maneira geral, sem muita mudança do quadro. Então, a preocupação do Sul é meados de outubro, novembro, dezembro e começo de janeiro. Esse vai ser o período crítico. Não dá para saber se vamos ter uma estiagem severa ao pé da letra, de ficar 30, 40, 50 dias com pouco ou nenhuma chuva, ou intervalos de 15, 20, de nada de chuva, daqui a pouco 2, 3 dias um chuvarão, depois volta a secar de novo. É torcer para que algum evento extremo, que os modelos não conseguem pegar, ocorra aqui no Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, para que dê uma folga. Vai atrapalhar o plantio da safra de verão na Argentina, facilita a colheita do trigo, mas pode atrapalhar o plantio da safra de verão. Para quem já plantou aqui no sul, a falta de chuva começa a preocupar. O pessoal do arroz já começa a ter problemas de ter água para as quadras. Na bacia do Araranguá, a salinização de vez em quando do rio também, pela falta de volume de chuva para expulsar a água do mar. A parte da fruticultura ainda continua com o problema da geada, continua frio abaixo do normal, isso pode atrapalhar o trabalho das abelhas. Também favorece doenças relacionadas ao frio. Na fruticultura aqui a maçã, a sarna, uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Podridões do frio também, doenças relacionadas a frio em hortas comerciais, lavouras de feijão, de soja, atrapalha o ritmo de desenvolvimento, o pessoal tem reclamado bastante. O fumo atrapalha o pessoal que quer plantar melancia aqui no sul, está faltando soma de calor. Para quem plantou cedo também está faltando soma de calor. Enfim, começa a preocupar o avanço da estiagem, que começou no Rio Grande do Sul, já começa a reduzir em Santa Catarina, começa a reduzir no Paraná. O pessoal vai começar a sentir essa redução. Acredito que entre o dia 10 e 20 de outubro para frente já começa os primeiros sinais de reclamação até a falta de chuva. No sul do Rio Grande do Sul o pessoal já está começando a reclamar, mas de maneira geral entre 10 e 20 de outubro para frente. O norte do Paraná agora é o excesso de chuva que atrapalha o plantio da safra de verão, também atrapalha no Mato Grosso do Sul e São Paulo. Primeiro o excesso de chuva, depois diminui a chuva. O centro-sul do Mato Grosso do Sul, sul e oeste de São Paulo também pode sofrer com uma redução de chuva a partir de final de outubro para frente. Já lá para cima é o excesso de chuva que vai incomodar, torcer para que haja algum veranico, algum verãozinho no meio, em termos de pouca chuva, para dar um alívio. E cuidado nas encostas, né, que a gente está careca de saber que está chegando a época das enxurradas. Está vindo mais cedo. O pessoal de São Paulo tem que ficar atento com as enxurradas na Grande São Paulo, que vão atrapalhar as áreas de serra do Rio, do Espírito Santo, de Minas Gerais. A chuva avança mais na região do oeste, da centro-oeste e sul da Bahia. Bahia como um todo, a chuva vai avançando à medida que a gente vem indo para novembro, dezembro. O litoral diminui um pouco, mas continua avançando no interior. A estação seca esse ano é mais curta na maior parte do Nordeste. Tem as exceções que vão ter um pouco mais de atraso na chuva, mas grande parte do Nordeste já terá uma situação boa de chuva, principalmente ali de novembro, dezembro para frente. A região do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, a chuva começa primeiro pelo sul e oeste do Ceará, extremo oeste da Paraíba, depois vai avançando e está indicando uma situação semelhante a melhor do que foi o ano passado. Então o pessoal do Ceará vai ter um período mais curto de verão, o inverno vai ser um pouco mais longo.
terminou tarde e vai começar mais cedo por lá também as chuvas. Acredito que entre novembro e dezembro já possa ter alguns sinais nesse sentido e de meados de dezembro para frente a chuva avança com mais intensidade. Pode ter veranico? Provável, é difícil ter uma estação chuvosa direto. Algum período aí de 15, 20, 25 dias de pouco, nenhuma chuva, isso pode ter. Então, novamente escalonar o plantio. Uma parte agora, outra parte na metade, outra parte no finalzinho, com intervalo não muito longo, porque o período de chuva também não é assim tão longo. No decorrer aqui de dezembro, janeiro, fevereiro, laninha moderada, fraca, moderada, quase forte. Antes não tinha nada, ela continua durante todo o verão, então favorece o Nordeste e dificulta o trabalho aqui no Sul, e no Centro-Oeste fica mais ou menos com muita variabilidade, hora de mais, hora de menos, mas sem muito problema. Talvez o problema seja o excesso de chuva. Então, o Sul, entre 10 e 20 de janeiro, torcer para que comece a dar um período um pouquinho melhor de chuva. Vai ser um verão com chuva irregular. Na temperatura, o frio vai terminar tarde, aqui na nossa região vai o ano inteiro. No verão vai ter uma ou outra entrada de frio que pode chamar atenção, pode atrapalhar o pessoal do arroz aqui no sul de Santa Catarina e nordeste do Rio Grande do Sul, ali na região de Porto Alegre, no mês de dezembro. Pequena chance de um ou dois períodos de frio em janeiro e fevereiro, período de curta duração, mas que pode pegar o arroz, especialmente na campanha. E depois na saída do verão. O verão começa mais tarde, termina mais cedo. Na maior parte, agradável, mas com certeza um período ou dois de calor forte é provável que a gente tenha ou janeiro ou fevereiro, ou no meio dos dois, na segunda quinzena de janeiro, primeira quinzena de fevereiro. Muito parecido com o que aconteceu ano passado. E a estação chuvosa no Nordeste, tudo indica que deve seguir o ritmo normal e muito bom. Está sinalizando outro período bom para reserva d'água e também para lavoura e pastagem em geral no nosso Nordeste. Um ou outro ponto do Nordeste poderá ter algum problema, mas na maior parte vai ser bom. Região de Irecê, a região do norte da Bahia, o sertão do Pernambuco, Paraíba, o sertão do Rio Grande do Norte, o nosso Ceará, Piauí, Maranhão, Matopiba. Até em alguns momentos o excesso de chuva pode ser um problema. Então muita atenção entre novembro e dezembro, algumas áreas poderão ter excesso de chuva. Quando chega aqui janeiro, fevereiro, março, antes não tinha quase nada, laninha moderada, já bem ativa e aqui sem muita mudança. Então, no final, na segunda parte do verão, entre janeiro até final do verão, acredito que alguns momentos de chuva aqui no sul para dar um alívio. O problema crítico do sul é meados de outubro, novembro, dezembro e começo de janeiro. E entre meados de janeiro a fevereiro deve dar uma pequena melhorada. Na safrinha do milho, tudo indica que talvez ela comece com uma situação assim de uma certa irregularidade na chuva entre fevereiro e março. Não deve ser tão ruim quanto foi nos anos anteriores, mas tem que tomar um pouquinho de atenção. Pode ser que dê problema do início da safrinha de milho. O frio provavelmente deve chegar um pouco mais cedo. Não com tanta força como aconteceu nos últimos anos, mas provavelmente alguns períodos de frio um pouquinho mais cedo já a partir de abril para frente. Aqui, fevereiro, março, abril. Antes também, nada, agora já está indicando neutro para laninha bem fraca, ainda pegando o final do verão e início do outono. Aqui dentro, sem sinal, então manda mesmo ao Pacífico. E talvez outras áreas que a gente olha aqui também. Vamos ter o quê? Um final de verão com chuva, não tão assim acentuada, mas alguns momentos ou outros de chuva, e intervalos ainda de tempo seco. Pode facilitar a colheita. E um pouquinho de preocupação para o início da safrinha do milho. O frio pode chegar um pouco mais cedo também, mas mais ou menos dentro do padrão. Então, a princípio, o começo da safrinha do milho desse ano, do ano que vem, vai ser melhor do que esse ano, pelo menos por enquanto. Não deve ser um verão tão seco quanto foi o ano passado. Mas como ela está esticando, a gente tem que esperar dezembro, janeiro para ter uma ideia. Do jeito que vai, não duvido que essa laninha não vá até a metade do ano que vem. Aqui, ó, março, abril, maio. Continua com um neutro frio, querendo esticar essa laninha e aqui sem sinal. Isso pode deixar o nosso outono um pouco mais antecipado e também com uma certa variação entre calor e frio mais forte que o normal. E aqui, ó, antes estava indicando um projeto de El Niño, continua de neutro, querendo manter o frio. Então, tá difícil dessa laninha dizer que vai acabar. Pelo menos no primeiro semestre de 2023 não indica isso.
seguiu aqui certinho, intensifica ou mantém forte em outubro, novembro, dezembro, intensificou um pouco em janeiro, apareceu mais em fevereiro, por enquanto não aparece em março, abril, maio e junho. Mas, ó, tirou, antes aflorava água quente nesses 2 meses, já tirou, e aqui está querendo também começar a tirar o afloramento de água quente em junho. Então, até metade do ano que vem, laninha ou neutro vindo de laninha, ou seja, comportamento de laninha toda a safra de 2020, do 22, 23, com todos os problemas inerentes a ela, excesso e falta de chuva, frio e calor alternados. O calor ele aparece com menos intensidade aqui no sul, mas talvez alguns dias de calor forte. E o frio continua sendo problema para nós aqui, pelo menos até final de outubro, novembro, e aqui no topo da serra até o final do ano. Então, torcer para que judie menos a agricultura. Para o setor do turismo, talvez o verão seja um verão razoável, porque vai ter, como fica meio frio, isso pode trazer alguma água mais fria ainda no nosso litoral e também a situação de ter uma nebulosidade mais variável. Mas acredito num verão bom para o setor do turismo na nossa região, apesar de ser um verão mais curto. Então, torcer para que a laninha incomode o menos possível na agricultura aqui do sul. No Nordeste, tudo indica que vai ser uma safra muito boa nesse sentido. Então, não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrever, notificação, os diversos vídeos e os nossos canais parceiros também. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.